Olá, nas últimas aulas a gente estudou semântica operacional Big Step e Small Step. Na aula de hoje a gente vai ver um assunto diferente. A gente vai ver a ideia de sistema de tipo. O sistema de tipo de uma linguagem de programação, ele define um conjunto de regras que serve para fazer uma análise no meu código para verificar se as operações estão recebendo e retornando valores dos tipos esperados pelo meu programa. Vamos dar uma olhada nisso então. O sistema de tipo ele faz parte então do compilador. O sistema de tipo ele está incluído na análise semântica de um compilador, né? O compilador ele tem duas grandes fases. Uma é o front-end. O front-end é formado pela análise léxica, análise sintática e análise semântica. E o front-end ele lê o arquivo fonte, verifica se o programa está respeitando as regras da gramática da minha linguagem e faz essa análise semântica também no meu código para verificar, né, se as operações estão respeitando as regras de tipo da minha linguagem. Bom, a saída do front-end é uma árvore sintática que depois é passada lá para o back-end para que o back-end gere o código-alvo. Mas a ideia é que uma vez que o front-end gera essa árvore sintática, a gente sabe que o programa, né, o programa de entrada, ele respeita todas as regras da minha gramática e também todas as regras de semântica da minha linguagem de programação. A gente foca então na aula de hoje nessa análise semântica. A análise semântica, então, ela é uma análise que é feita no código. O analisador semântico ele recebe lá a árvore sintática vindo da análise sintática e percorre essa árvore sintática, verificando se todas as operações se elas estão recebendo e retornando valores dos tipos esperados. A análise semântica ela é definida por um sistema de tipos, tá? O sistema de tipos ele é um conjunto de regras que especifica então como essa análise semântica deve ser feita de acordo com a linguagem de programação. É importante notar que, diferente da semântica operacional, que executava, né, o código, a semântica operacional recebia lá as expressões da minha linguagem e explicava como elas eram executadas em uma máquina virtual. A análise semântica, o sistema de tipos é diferente disso, porque ele simplesmente faz uma análise no meu código, ele não executa nenhuma operação. Então, a gente diz que o sistema de tipos ele é uma análise estática do meu código, né? Porque ele vai percorrer só a árvore sintática verificando se essas regras de tipo estão sendo respeitadas. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com essa linguagem de expressões aqui, que notem que ela mistura ali tanto a linguagem de expressões booleanas quanto a linguagem de expressões aritméticas. Ao invés de criar categorias sintáticas diferentes para as expressões aritméticas e booleanas, eu coloquei tudo em uma só categoria E de expressões, né? Então, notem que com essa linguagem aqui, seguindo essa sintaxe, em teoria eu poderia escrever programas errados, né? Por exemplo, poderia fazer a soma do true com o des, né? Mas a ideia é que mesmo que eu construa programas errados, o sistema de tipos que a gente vai definir vai encontrar esses erros no código e vai rejeitar programas que programas que são errados, né? Que não respeitam essas regras de tipo. Só para dar uma olhada então na linguagem que a gente vai trabalhar, a gente tem números, variáveis, bezinho que são booleanos, tem soma de expressões, multiplicação de expressões, negação de uma expressão, o ou entre expressões, o end entre expressões, tem o menor ou igual entre expressões, e a gente tem o if, né? Então, nessa linguagem de programação, a gente tem dois tipos possíveis. Se vocês olharem bem, né? A gente tem os tipos possíveis estão definidos nesse conjunto Tzão, T maiúsculo, e os tipos possíveis são int e bool, tá? Então, se vocês olharem a sintaxe dessa linguagem, vocês vão ver que todas as expressões que a gente pode escrever com essa sintaxe aí, elas ou vão ter tipo int ou vão ter tipo
tipo bool, certo? Bom, a análise de tipos, né, a análise semântica, ela utiliza uma tabela delta que contém os tipos das variáveis, tá? O delta, ele é um mapeamento de variáveis para os seus respectivos tipos. Essa tabela delta, esse mapeamento delta, ele é equivalente à tabela de símbolos do compilador. A tabela de símbolos é uma tabela que é construída pelas primeiras fases do compilador e que contém informações a respeito dos identificadores em um programa, como, por exemplo, o tipo dos identificadores. Se vocês olharem bem essa tabela delta, ela é bem parecida com aquele sigma que a gente usava lá na semântica Big Step. A diferença é que o sigma continha, né, era um conjunto de tuplas, uma relação funcional, que continha o nome, continha as variáveis e os seus conteúdos. O delta, ele é um conjunto de tuplas também, que contém as variáveis e seus respectivos tipos. Então, como é uma relação funcional, a gente pode usar o delta como uma função, e o delta ele recebe o nome de uma variável e devolve um t, né? O t são tipos, né? Devolve o tipo dessa variável. Então, aqui tem um exemplo, né? O delta. Nesse delta aqui a gente tem a variável temp com o tipo int, a variável x com o tipo bool e a variável y com o tipo int. Como o delta é uma relação funcional, a gente pode usar ele como uma função, né? Se eu aplicar delta em x, esse delta aqui em x, o resultado é bool, porque o x contém bool, né? Se eu aplicar esse delta em y, o resultado vai ser int. E se eu aplicar o delta em temp, o resultado vai ser int. Então a nossa análise de tipos, ela depende desse delta que contém os tipos das variáveis. E o sistema de tipo, né, a análise semântica, ela define um julgamento de tipo, que serve para verificar o tipo de uma expressão, né? O julgamento de tipo, ele tem esse formato aqui e ele diz o seguinte, né? Dado um mapeamento delta, eu consigo verificar que a expressão E possui tipo T. Ou melhor, né? Eu estou dizendo aqui que a expressão E possui tipo T, dado esse mapeamento delta, né? Quer dizer, com diferentes mapeamentos, eu poderia ter diferentes tipos para as expressões do meu programa. Esse julgamento aqui de tipos, ele é definido por uma linguagem de programação através de um conjunto de regras. E a gente vai ter uma regrinha que explica como fazer esse julgamento para cada uma daquelas categorias sintáticas. Vamos dar uma olhada nisso então, vamos construir as regras de tipo para essa linguagem aqui. Então a gente precisa ter uma regrinha, né, para cada um desses elementos aqui. Então, olhem como funciona, né? Essa é a regra mais simples, né? Se a minha expressão é um número n qualquer, um número n qualquer sempre vai ter tipo int na nossa linguagem, né? Não importa o mapeamento. Bom, essa é a regra t_num. A regra das variáveis, então, se o meu programa é apenas uma variável, bom, o tipo dessa variável vai ser o tipo dela dentro do meu delta. Como é que é a regra de tipo da soma, né? A soma de duas expressões, E1 e E2, a soma sempre vai ter tipo int. Mas para essa soma ter tipo int realmente, eu preciso verificar se a primeira expressão, né, fazer o julgamento da primeira expressão E1 e verificar que ela tem tipo int, e preciso fazer o julgamento da segunda expressão para verificar se ela tem tipo int. Então a soma de duas expressões ela tem tipo int, se os dois argumentos, né, da soma também possuem tipo int. A multiplicação é parecida, né? Se a expressão E1 possui tipo int e se a expressão E2 possui tipo int, então a multiplicação de E1 com E2 também vai ter tipo int. As regras dos booleanos, então, né? O true sempre vai ter tipo bool.
o false sempre vai ter tipo bool. O AND, né? O AND entre duas expressões, quer dizer, se a expressão E1 possui tipo bool e se a expressão E2 possui tipo bool, então eu sei que o AND entre E1 e E2 vai ter tipo bool também. O OR é parecido, né? O OR entre duas expressões E1 e E2 vai ter tipo bool, mas para isso realmente, para eu poder realmente atribuir o tipo bool para esse OR, eu preciso verificar, né, se a expressão E1 possui tipo bool e se a expressão E2 possui tipo bool. A negação de uma expressão E vai ter tipo bool se a expressão E possui tipo bool. Então, se eu verificar que a expressão E possui tipo bool, então eu sei que a negação de E também vai ter tipo bool. O if, né? O if a gente mistura os tipos, né? Esse aqui é um if de expressões que nem a gente viu lá nas primeiras linguagens que a gente estudou. Então, o que acontece aqui, né? O ramo then e o ramo else, eles devem possuir tipo int, e como, né, o if retorna ou o ramo then ou o ramo else, o tipo do meu if sempre vai ser int, certo? Mas para o tipo do meu if ser int, a expressão E1, que é preciso verificar que ela possui tipo booleano, né? Que é a expressão que retorna um booleano no meu if. A expressão E2, que é o ramo do then, ela precisa ter tipo int. E a expressão E3 deve possuir tipo int. O menor ou igual, então, ele possui tipo booleano, né? Ele compara duas expressões aritméticas e retorna um booleano. Então, E1 menor ou igual que E2, isso possui tipo bool, desde que o E1 possua tipo int. Eu faço a verificação de tipos do E1 e ele tenha tipo int. E eu faço a verificação de tipos do E2 e ele possua tipo int. Usando essas regras, a gente pode construir uma árvore, né, que faz o julgamento do tipo de um programa. Então a gente vai construir um exemplo aqui, né? Eu estou usando o delta. Nesse delta, o meu x possui tipo int. E eu quero verificar, usando esse delta, que esse programa aqui possui tipo int, certo? Lembrando da regra do if, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se a expressão E1 possui tipo bool, preciso verificar se a expressão E2 possui tipo int, e preciso verificar se a expressão E3 possui tipo int. E3 possui tipo int, e com isso eu consigo concluir que o if possui tipo int. Então a gente vai ter que fazer uma regra, a gente vai construir uma árvore usando aquelas regras, né? Então eu começo com o if, que eu quero analisar, e eu quero provar que ele tem tipo int. Para isso eu aplico a regra do if, né, que chama t-if. E como eu mostrei antes, ela tem três premissas, né? E eu vou construir elas em árvores separadas, porque senão não cabe no slide, né? A árvore A, né? A primeira árvore, ela verifica o tipo da expressão booleana, que tem que ter tipo bool, né? A árvore B verifica o tipo do then, que tem que possuir tipo int, e a árvore C verifica o tipo do x mais 5, que tem que possuir tipo int. Então, a primeira árvore, né, a árvore A, ou seja, eu pego aqui na expressão booleana e subo ela, e preciso verificar se ela possui tipo bool. Bom, essa expressão booleana, ela é um menor ou igual, então eu aplico a regra telec, que me manda verificar o tipo dos dois argumentos, né? O primeiro argumento é x é uma variável, né? Ela possui tipo int no meu delta por causa da regra tvar. E o segundo argumento é 10 sempre possui tipo int por causa da regra tenum. Então, se os dois argumentos do meu leque têm tipo int,
pela regra Telec, ele possui tipo bool. A árvore B, né, ela verifica o tipo do ramo do DEN, né? O ramo do DEN, x mais 10, eu preciso verificar se ele possui tipo int. Como é uma soma, eu aplico a regra da t-soma, que me manda verificar os dois argumentos da minha soma, né? O x eu sei que ele possui tipo int por causa da regra tvar, né? Quer dizer, o x no meu delta ele possui tipo int. E o 10 sempre possui tipo int por causa da regra tnum. Como os dois argumentos da minha soma possuem tipo int, eu posso concluir que a soma possui tipo int. E a terceira subárvore, a árvore C, ela verifica o tipo do ramo else, né? O ramo else é o x mais 5. Eu preciso provar que ele possui tipo int, né? Como é uma soma, eu aplico a regra da t-soma e preciso verificar os tipos dos argumentos. O x eu sei que possui tipo por causa da regra tvar, né? O x tem tipo int no meu delta. E o 5 sempre possui tipo int por causa da regra tnum. Notem que, só para terminar, quando é que ocorre um erro de tipo, né? Um erro de tipo no meu programa, que é um erro comum, né? Que pode acontecer quando eu compilo um programa, ele ocorre quando eu não consigo construir essa árvore, né? Essa árvore de derivação de tipo. Então, por exemplo, se eu tivesse feito um programa 1 mais true, né, eu iria aplicar a regra t-soma. O primeiro argumento lá, o 1, ele teria tipo int, estaria correto, mas no segundo argumento eu teria um true e estava esperando um tipo int, né? Daí é o tipo de mensagem que o meu compilador daria. A soma, o segundo argumento da soma, eu estava esperando um tipo inteiro, mas recebi um tipo booleano. Ou seja, se eu fosse construir a árvore, essa árvore de derivação para esse programa, eu ia falhar, né, nesse segundo argumento e teria que dar uma mensagem de erro. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até mais e um abraço.